Irmão e irmã, hoje, 25 de janeiro, a nossa igreja celebra o dia em que São Paulo alcançou a conversão, quando ele estava a caminho de Damasco, com o objetivo de perseguir os cristãos. Por achar que estava sendo fiel às tradições da lei judaica, São Paulo, na época chamado Saulo de Tarso, colocou-se a serviço do Império Romano e recebeu autonomia para identificar, perseguir, prender e matar todos os que professavam a fé em Jesus de Nazaré. No relato dos Atos dos Apóstolos, aparecem vários elementos que atestam o encontro de Paulo com a pessoa do Cristo ressuscitado. Primeiro, Paulo está a caminho de Damasco e, a certa altura da viagem, ele é envolvido por uma luz que o faz cair por terra. Paulo ficou cego por 3 dias. Observa-se que tudo iniciou com a aproximação de uma luz, e Paulo foi envolvido pela luz. Quando a luz de Deus aproxima-se de nós, ela nos envolve. E uma outra coisa muito importante que devemos observar é que a luz aproxima de Paulo quando ele ainda estava a caminho. Desta forma, podemos observar que Deus vem até nós em forma de luz, quando ainda estamos a caminho. E esta luz não aproxima da gente apenas para ser vista e admirada. Esta luz de Deus vem até nós e penetra todo o nosso ser. Ela toca em nós. Ela é uma luz que mexe com a gente. Ela é uma luz que faz a gente ver e enxergar além da visão comum e limitada que olhos do nosso corpo conseguem ver. Esta luz é uma luz que tem o poder de nos transformar profundamente e mudar tudo em nós, inclusive os rumos que estamos dando à nossa vida. Em seguida, após ser atingido pela luz, Paulo ouve uma voz que o interroga e o chama pelo nome. Sobre isto, você deve prestar atenção no seguinte: Paulo escuta uma voz. Naquele momento, ele escuta apenas uma voz. Escutar uma voz significa estar profundamente sintonizado com alguém que fala. Escutar uma voz quer dizer que foi atingido por quem está falando. Escutar uma voz quer dizer dar uma atenção toda especial para quem está falando. Mas será quem é este alguém que Paulo estava escutando pessoalmente com tanta profundidade? O próprio Paulo perguntou quem era que estava falando. E a voz respondeu o seguinte: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Ao ouvir isto, Paulo teve a coragem de fazer uma pergunta fundamental para Jesus. Sabe que pergunta é esta? E agora, o que eu devo fazer, Senhor? Jesus respondeu para ele, mostrando qual o caminho que Paulo devia seguir para dar continuidade à sua conversão. Ao ouvir tudo isto que acabamos de conversar sobre a conversão de São Paulo, podemos com toda certeza dizer que a verdadeira conversão começa no nosso coração, bem lá dentro do coração. Portanto, não podemos confundir conversão como simplesmente mudanças de gestos, mudanças de hábitos e mudanças de comportamentos. A conversão é uma coisa muito séria. A conversão
é o ponto de partida para quem quer abraçar e assumir o reino de Deus. Infelizmente, existem pessoas que confundem conversão com apenas mudanças de denominação religiosa. Porém, conversão é coisa muito mais séria e profunda do que apenas uma mudança de religião. E no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, vamos ver Cristo nos chamando para sermos missionários. Jesus quer que cada um de nós seja luz na vida de todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Mas para que sejamos verdadeiros missionários, isto é, para que sejamos realmente luz na vida dos outros, a primeira coisa que devemos fazer é entrar no processo de conversão. Foi o que aconteceu com São Paulo. Primeiro, ele entrou no processo de conversão e, em seguida, se tornou este grande missionário. Agora vamos refletir um pouco sobre esta mensagem. Qual a parte da mensagem que você achou mais interessante? Sobre a conversão. Você acha que a cada dia que passa, você está ficando mais convertido? Antes de iniciar o processo de conversão, primeiro Paulo teve de cair. Você sabe muito bem que às vezes, devido à dureza do nosso coração, para fazer as devidas mudanças que precisamos fazer em nossa vida, primeiro temos de cair. Só depois que caímos na doença, que vamos ver que devemos valorizar a saúde. Só depois que caímos na decepção, que vamos ver que precisamos tomar mais cuidado nos relacionamentos com as pessoas. Só depois que caímos nas desilusões, é que vamos ver que a vida não é uma brincadeira. A realidade mostra para nós que ninguém muda de vida sem primeiro cair. Será que você aproveita as suas quedas para fazer as mudanças que você precisa fazer em sua vida? Será que quando você cai, você pergunta para Deus sobre o que você deve fazer? A Bíblia fala que Paulo ficou cego, porém é necessário observar que ele ficou cego depois que ele foi atingido pela luz. Desta forma, podemos entender que quando a pessoa é atingida pela luz divina, ela começa a reconhecer o quanto ela é cega. Será que você também deixa a luz de Deus mostrar para você que você está sempre precisando enxergar a vida de maneira mais profunda? A conversão inicia dentro do nosso coração, bem lá no fundo do coração. Depois, ela vai para a mente. E em seguida, a conversão chega nas nossas ações. Infelizmente, existem pessoas que confundem conversão com apenas mudanças de denominação religiosa. Porém, conversão é coisa muito mais séria e profunda do que apenas uma mudança de religião. Você conseguiu compreender como que a conversão vai acontecendo na vida de uma pessoa? Você conseguiu compreender que não podemos confundir conversão
com mudanças ou troca de religião?